Tudo bom, pessoal? Mais uma aula daquelas que a gente faz a diferenciação entre duas palavras que podem te trazer algum tipo de dor de cabeça, algum tipo de confusão na hora da leitura, ou mesmo na hora de escolher uma alternativa correta dentro de uma prova, ou escrever a resposta dentro de uma prova. As duas palavras de hoje, which and which. Parece brincadeira, mas eu conheço muita gente, pessoal, que comete esse erro, mas eu não estou falando de pessoas que têm um nível de inglês básico. Eu estou falando de pessoas fluentes, muitas vezes americanos ou ingleses cometem esse tipo de erro. É bem interessante a gente ver o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, para começar, a gente vai dar uma olhadinha nesse which. E esse which, pessoal, ele vai ser um pronome, tá? Ele vai aparecer pra gente como um pronome. Primeiro pronome que eu vou te falar, pessoal, é o pronome interrogativo which. Esse pronome interrogativo which, ele dá uma ideia de qual, né, uma escolha ali, qual dos dois você prefere? Which one do you prefer? Né? Então, por exemplo, se você colocar assim, which is your favorite color? Olha só, uma pergunta bem bonitinha, né? Which is your favorite color? Blue or red? É interessante a gente perceber esse which como pronome interrogativo, pessoal, que ele vai dar essa ideia de uma escolha. Você escolhe entre um e o outro. Por exemplo, eu pergunto para você, which is your favorite singer? Sidney Magal ou Caetano Veloso? Por exemplo, tá? Então esse which te dá essa ideia de escolha. E aqui eu tenho ele como pronome interrogativo, tá? Olha que legal, pronome interrogativo. Ele vai estar fazendo uma pergunta. Só que acontece o seguinte, pessoal, esse which, ele também pode não ser um pronome interrogativo para se transformar num pronome relativo. Nas aulas de gramática você vai ver ali elencado, você vai poder procurar as aulas de gramática de pronomes interrogativos ou pronomes relativos que a gente dá uma elaborada um pouquinho maior nessas aulas, tá? Mas o pronome relativo which é o qual, né? Ele vai estar se referindo a uma coisa. Então, por exemplo, o carro que tá lá, que é velho, custou uma fortuna. O meu carro, no caso, né? My car. Olha que legal. Which cost a fortune. Which cost a fortune. Which cost a fortune? Não, vamos colocar assim, que tá velho. Vamos colocar assim, my car, which is old, ou seja, o meu carro que é velho, cost a fortune. Beleza, pessoal, olha só. My car, which, tô na sua frente, desculpa, my car, which is old. Não sei se tá dando para pegar aí, Luciano, tá dando para ver isso daqui numa boa? Né? Which is old, tá? Cost a fortune, meu carro que é velho, custou uma fortuna. Aqui a gente tem um pronome relativo, tá? Se você procurar nas aulas de gramática, você vai encontrar tanto os pronomes relativos quanto os pronomes interrogativos, tá? A diferença dos pronomes relativos ali, se você tem defining or non-defining, se ele define alguma coisa ou se ele não define, aí a gente vê isso daí com um pouquinho mais de olhar para a gramática, dentro da gramática, para esses dois casos. O que é importante é você perceber que esse which é uma coisa, e esse which aqui? Nariz pontudo, verruga, aquela saia rodada. Isso mesmo, a gente está falando da bruxa. Legal, a gente já falou sobre fairies, a gente já falou sobre elves, agora a gente vai falar de witches, né? De bruxas. E vamos colocar um exemplo aqui, né? I don't believe in fairies and witches. Olha que legal, pessoal. Witches. Witches aqui, para mim, é um substantivo, por isso que, sendo um substantivo, eu vou poder colocar ele no plural. Afinal de contas, eu tenho witches aqui, eu tenho um countable noun. I don't believe in fairies and witches. Eu não acredito em fadas e
bruxas. Eu não acredito, né? Eu não acredito em fadas nem em bruxas. Vou colocar duas sentenças aqui para você, pessoal, para vocês fazerem agora, escolhendo ou witch ou se não, você escolhe bruxa ou witch, né, os pronomes, e a gente se fala em 20 segundinhos. Vamos lá. I want... Vamos começar com essa daqui. The tanana was old and ugly. Já a segunda. You want something. Tanana, one. Legal, pessoal. The tanana was old and ugly. You want something. Tanana, one. Escolhe para mim which and which e faça aí a escolha correta para a gente ver. Em 20 segundinhos eu tô de volta. Legal. My car, which... talvez não dê para ler direitinho. My car, which is old. Né? Cost a fortune. Quando apaga ali não fica muito bom, né? Which one? Which one do you prefer, blue or red? Bom, acho que aqui, pessoal, a gente percebe bem o que a gente precisa de pronome e do que a gente precisa de substantivo, né? Então, por exemplo, was old and ugly era velha e feia. Quem que é velha e feia, pessoal? Um pronome ou uma bruxa? Isso aí, é uma bruxa. The witch was old and ugly. Ou seja, a bruxa era velha e feia. Já na segunda aqui, you want something. Do you want something? Do you want anything? Você quer alguma coisa? Qual? Esse qual, pessoal, qual dos dois você prefere? Which one? Qual dos dois você prefere? Which one do you prefer? Do you want anything? Which one do you want? Qual dos dois você quer? Tudo bem, pessoal? Legal a gente lembrar desse which. Percebam o jeito que a gente escreve essas duas palavrinhas. Elas aparecem bastante pra gente. Claro que bruxa aparece muito menos, mas which vai aparecer em tudo quanto é tipo de texto. É muito importante que você saiba. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Até a próxima aula.